Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta nossa caminhada quaresmal, eu quero trazer para a nossa reflexão hoje um caminho de oração e ao mesmo tempo um caminho de caridade que todos nós podemos praticar e digo mais, até devemos praticar. Na carta de São Paulo a Timóteo, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, São Paulo nos diz assim: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha que riqueza essa palavra de Deus para nós. São Paulo está dizendo acima de tudo, ou seja, ele coloca a oração de intercessão como uma prioridade. E nós precisamos também, na nossa vida cristã, aprender a priorizar a intercessão. Os santos e profetas do Antigo Testamento praticaram, os apóstolos, os cristãos do Novo Testamento, o próprio Jesus, Nossa Senhora e Jesus praticaram essa oração de intercessão e a Igreja, nos seus milhares de anos, tem praticado esse tipo de oração. É uma oração que nos une ao coração de Jesus, que nos conforma ao coração de Jesus. Muitas vezes nós ficamos presos a nós mesmos, aos nossos problemas e não olhamos ao redor de nós e vemos que outras pessoas também sofrem tanto quanto nós ou até mais. E com esse tipo de oração, com a oração de intercessão, nós aprendemos, né, e Deus vai produzindo em nós a compaixão, a misericórdia. E nós vamos como que tendo os sentimentos do coração de Jesus dentro de nós. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, tomar como prioridade da nossa vida, não só nesse tempo de quaresma, onde a igreja, onde o próprio Deus nos convida à conversão do nosso coração, a superar todo o ressentimento, toda a mágoa, a viver a caridade, a compaixão, a misericórdia, mas durante toda a nossa vida que nós possamos exercitar a oração de intercessão. A Sagrada Escritura vai nos dizer, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro, o apóstolo Pedro, estava preso e a igreja orava continuamente a Deus por ele. A igreja ali, que sabia da prisão de Pedro, orava a Deus por Pedro. E depois nós vamos ver, o texto continua falando da libertação milagrosa, miraculosa de São Pedro da prisão. Olha, a oração de intercessão alcança milagres. Nós podemos e devemos rezar pelas pessoas, né? Tirar um tempo da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana e olhar ao redor de nós, né? As pessoas que conhecemos, as pessoas, né, que amamos, mas também até mesmo as pessoas desconhecidas de cada um de nós. Olhar os noticiários, os jornais, a televisão, a mídia, vemos guerras, fome, problemas no mundo todo. Mas como que a minha oração pode mudar isso? Ela pode mudar. Deus pode mudar, na verdade. Não somos nós que mudamos, é Deus que muda. Independente de Deus mudar as coisas, a oração de intercessão ela vai criando em nós uma transformação interior espiritual. São Paulo diz para nós rezarmos por todos os homens, pelas autoridades. Nós precisamos orar pelas autoridades do nosso país, da nossa nação, dos países e nações do mundo todo, pela igreja, pelo nosso papa, pelo nosso bispo, pelo nosso pároco, enfim. Nós podemos e devemos orar muito uns pelos outros. A Bíblia vai dizer, orai uns pelos outros para serdes curados. A oração, ela cria em nós esse processo, ela produz em nós esse processo de cura, de libertação, em nós e também nas pessoas pelas quais oramos.
devemos ampliar a nossa visão e não pedir pouca coisa a Deus, mas pedir a Deus que intervenha na humanidade, a Deus que salve a humanidade, a Deus que converta, que mude o coração das pessoas, que Deus faça milagres. Como é maravilhosa a oração de intercessão, como ela tira de nós o egoísmo, este homem velho, essa mulher velha egoísta, e produz em nós um homem novo, uma mulher com um coração mais parecido, mais semelhante ao coração de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, aproveitemos esse tempo de Quaresma, a necessidade que temos da oração e façamos esse ato de caridade. É uma obra de misericórdia, rezar pelos vivos e falecidos. Então, basta olhar ao nosso redor, sair de nós e olhar ao nosso redor e ver que irmão está precisando da minha oração. Deus abençoe.